Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, nega pedido para soltar deputado Paulo Maluf. E você vai ver também. Governador cassado do Amazonas é preso por suposto desvio de verbas da saúde pública. Ministério Público Federal apresenta mais 2 denúncias contra ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lei que aumenta a pena para motorista que dirigir sob efeito de álcool é sancionada. E as regras para a propaganda eleitoral nas eleições 2018. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou que o Instituto Médico Legal de Brasília faça perícia médica no deputado Paulo Maluf. Ao vivo, a repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O procedimento foi determinado pela juíza Leila Cury para que ela possa decidir sobre um pedido da defesa para que o deputado Paulo Maluf cumpra a pena em regime domiciliar. Ele foi condenado a 7 anos de prisão por desvios na Prefeitura de São Paulo. A defesa pede para que Paulo Maluf cumpra a pena em casa, alegando que ele tem câncer e problemas no coração. A perícia deve ser feita assim que ele for transferido aqui para Brasília. Paulo Maluf passou a noite preso na Polícia Federal em São Paulo e pode ser transferido ainda hoje. Além desse pedido de prisão domiciliar, a defesa pediu aqui no Supremo a suspensão da prisão. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que está em regime de plantão por causa do recesso judiciário, acabou de negar o pedido para que Paulo Maluf seja solto. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia, então, acabou de negar a suspensão da prisão do deputado Paulo Maluf. William. Obrigado, Ana Paula. O governador cassado do Amazonas, José Melo, foi preso hoje na 3ª fase da Operação Maus Caminhos, que apura desvios de verba e fraudes na saúde do Amazonas. A prisão do ex-governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, é resultado de uma investigação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que apontou que o político fazia parte de um esquema criminoso de desvio de verbas da saúde. A movimentação financeira do político foi considerada incompatível com a renda dele. Chamou a atenção da CGU um imóvel de José Melo de Oliveira no valor de 7 milhões de reais. Ele ganhava 30 mil reais por mês quando era governador. Segundo o MPF, José Melo de Oliveira recebeu dinheiro em espécie de Mohamed Mustafa, um médico e empresário preso em 2016 pela Operação Maus Caminhos. A Operação Estado de Emergência é a 3ª fase da Operação Maus Caminhos, que apurou irregularidades em contratos e prestação de serviços de empresas terceirizadas para atender a Secretaria de Saúde do Estado. Além da prisão do ex-governador do Amazonas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 7 imóveis residenciais e comerciais localizados na região metropolitana de Manaus. O Ministério Público Federal enviou ao juiz Marcelo Bretas mais 2 denúncias da Força Tarefa da Lava Jato no Rio, envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-chefe da Casa Civil Regis Fischner, o empresário Jorge Sadala e outras 2 pessoas. Em cada uma das denúncias, os procuradores detalham a atuação dos integrantes do grupo. De acordo com eles, Regis Fischner recebeu R$1,5 bilhão em vantagens indevidas quando era chefe da Casa Civil. Sérgio Cabral também foi denunciado por solicitar e receber vantagem indevida de Fischner. O Ministério Público pede a devolução de R$1,5 bilhão como reparação por danos materiais e 3 bilhões por danos morais coletivos. As denúncias foram feitas com base na Operação Cefini, que levou Fischner e Sadala à cadeia. Ex-funcionário demitido sem justa causa pode permanecer no plano de saúde empresarial desde que arque com o pagamento integral das mensalidades. Emprego com carteira assinada, além de ser sinônimo de segurança, representa para os trabalhadores garantia de benefícios, como plano médico e odontológico. Atualmente, estimativas de consultorias de recursos humanos apontam que praticamente 100% das empresas de médio e grande porte oferecem plano de saúde aos funcionários.
o que possibilita cerca de 20% da população brasileira ser beneficiária de operadoras de saúde, segundo o levantamento do IBGE. Mas o que muitos trabalhadores não sabem, segundo este advogado, é que em casos de demissão sem justa causa, a legislação brasileira permite manter o plano médico empresarial pelo prazo de 6 meses a 2 anos. A título de exemplo, um empregado que trabalhou por 3 anos e foi custeado esse plano de saúde durante todo esse período, ele tem direito a 1/3 caso ele perca esse emprego por demissão sem justa causa. Então, ele poderia, por 1 ano, manter esse plano de saúde, contanto que ele contribuísse tanto na parte que ele já contribuía, quanto na parte que o empregador contribuía. Ele fica aí responsável por todo o recolhimento. Quando o empregador não respeita essa regra, pode ser condenado a pagar danos morais ao trabalhador. Recentemente, em Brasília, uma empresa foi condenada a pagar R$10 mil de indenização a um ex-funcionário por não ter dado a opção de manter o plano médico. Para evitar transtornos, esta consultora de recursos humanos orienta que as empresas, ao desligarem um trabalhador, comuniquem sobre a possibilidade de manter o plano de saúde por escrito. Normalmente a empresa comunica que ele vai ser excluído do plano, a partir da rescisão dele. Ela fala inclusive a data em que ele vai ser excluído. E nesse momento ele tem a opção de demonstrar o direito em permanecer com o plano, A única missão da empresa nesse quesito é ela pegar uma declaração de próprio punho dele, que ele tem interesse em permanecer, e ela precisa de uma assinatura em algum documento. Por quê? Porque a dívida do plano, o valor a partir daquele momento vai passar para o CPF dele, então é um compromisso financeiro. A partir daí a empresa comunica à administradora do plano de saúde, junto com rescisão, e com esse formulário ou declaração que ele faça, manifestando o interesse de permanecer com o plano. A consultora lembra que o ex-funcionário precisa arcar com todo o valor do plano de saúde depois do desligamento. De acordo com as regras, essa administradora ela precisa manter o valor que é o combinado com a empresa, porque as empresas têm desconto por oferecer muitas vidas nesse plano. Ela mantém esse valor por 6 meses, ela congela esse valor. A partir dos 6 meses, ela já faz um reajuste de acordo com um plano de saúde individual, sem vínculo com empresa, sem vínculo com nenhuma instituição. E aí tem que ficar bem atento aí em relação a esse valor. De moeda em moeda, o cofrinho fica cheio, mas o país leva o maior prejuízo. Hoje o Brasil tem mais de R$1 bilhão em moedas fora de circulação. Nisso, perde o consumidor, perde o comerciante. Há 2 anos, a Yara resolveu economizar. Ela comprou um cofre e começou a juntar moedas de R$1. No primeiro ano, conseguiu juntar R$700. Agora ela acha que já tem R$500. Desde criança, eu achava muito bonitinho cofrinho e juntar moeda. Aí eu pensei, vou comprar um cofrinho e começar a juntar moeda para mim usar para viajar, Ou se surgir alguma emergência, tem algum dinheiro ali que eu posso tirar e usar. Aí em 2015 eu comprei esse cofrinho e comecei a juntar só moeda de R$1. Mesmo em um mundo moderno, onde é possível aplicar o dinheiro e acompanhar os rendimentos em tempo real, por exemplo, tem gente que apela mesmo para o tradicional cofrinho. E aí todas as moedas são válidas. As de 5, 10, 25, 50 centavos, além, claro, a de R$1. Parece pouco, Mas você já parou para pensar qual a soma de todas essas moedas que estão guardadas? Segundo o Banco Central, ela é de mais de R$1,5 bilhão fora do mercado. Isso inclui as que estão nas gavetas e até as esquecidas em bolsos de calças. A preocupação em colocar esse dinheiro em circulação é tão grande que o Banco Central lançou em setembro uma campanha para incentivar os brasileiros a usar e pagar com moedas. Este advogado especialista em direito do consumidor explica que guardar dinheiro em cofres é prejudicial para compradores e comerciantes. O direito do consumidor diz que se o comerciante não tiver a moeda para dar de troco, ele não pode oferecer um outro produto, porque isso é venda casada, e sim ele tem que arredondar para baixo até a opção que ele tenha troco. Então, qualquer impedimento que o comerciante coloca, olha, eu não tenho um troco, a primeira opção do consumidor, você aceita no débito? Aí o cara aceita, você paga. Só que os bancos cobram uma taxa por uso excessivo do cartão de débito. Então, se você usar muito, você ainda paga uma taxa para o banco. Acaba sobrando para o consumidor pagar. A Andressa, dona desta loja de bolos em Brasília, sabe bem os prejuízos causados pela falta de moedas. Eu deixo de vender por causa da falta de moeda, de passar troco. E sempre falo que a gente paga juro no cartão, Às vezes eu vendo uma água e falo, não, pode passar, eu passo no cartão porque não tem moeda.
Que eles quebrem o porquinho em casa e tragam as moedas para a gente, que a gente está aqui à disposição. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Veja as regras para a propaganda eleitoral nas eleições 2018. A gente volta já já. Provedores de internet têm responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros. O STJ confirmou a condenação do Google Brasil e considerou legal a ordem judicial que determinou a exclusão de um blog com conteúdo danoso a terceiro. A decisão é da terceira turma. A ação foi ajuizada por uma ex-prefeita de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex-deputada federal de família com tradição na política potiguar. Ela pediu para retirar do ar uma página de internet com conteúdo ofensivo contra ela e os familiares e queria também a identificação do responsável pelo blog. Em primeiro grau, o juiz determinou a suspensão do endereço eletrônico com multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. A página foi retirada da internet pelo próprio usuário, que era anônimo. O Google apelou, sustentando que não seria possível monitorar a reinserção do conteúdo na rede, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou a apelação e disse que caberia ao Google garantir que tal site não venha a ser novamente ativado de maneira anônima. Ao analisar o recurso do provedor, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ tem adotado a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que a informação causa, não tomar as providências necessárias para a remoção. Ainda segundo a ministra, o Marco Civil da Internet considera o provedor responsável por conteúdo gerado por terceiro a partir da data do descumprimento da ordem judicial. A turma acompanhou o voto da relatora, negando o recurso do Google. 2018 é ano de eleições gerais. A propaganda eleitoral só poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto. Mas algumas ações não configuram propaganda eleitoral antecipada. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o advogado Daniel Falcão. Doutor Daniel, muito boa noite, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Algumas ações não configuram, mas outras já estão chamando a atenção. Eu li nessa semana que o TRE do Rio de Janeiro já teve que chamar o Bernardinho para dizer, olha, espera um pouquinho, só no que vem aqui. O que pode e o que não pode se fazer nessa época do ano para se promover sem que isso configure uma propaganda antecipada? Isso causa uma certa confusão, porque até 2015 não podia se fazer praticamente nada antes do período eleitoral. E a partir de 2015, praticamente isso se inverteu, pode se fazer praticamente tudo. O que a legislação eleitoral não deixa fazer de jeito nenhum antes de 15 de agosto do ano eleitoral é pedir voto. Então eu sempre brinco com os meus alunos, meus colegas, que eu digo o seguinte: a lei não te deixa você conjugar o verbo votar, eleger e reeleger. Vote em mim, me eleja, me reeleja. Todo o resto você pode. Você pode falar bem de si mesmo, pode falar que você tem uma propaganda, que você tem um programa de governo tal, que você é o melhor, que o seu candidato que o adversário não é tão bom assim. Você só não pode pedir voto. Quase todo o resto você pode fazer. Por quê? Propaganda eleitoral, segundo a lei, é pedir voto. Isso você só pode fazer a partir do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Um bom local para essa autopromoção é a internet. Cada vez mais vem se mostrando a vedete das eleições. Isso. Muito provavelmente 2018 não vai ser diferente, deve haver um novo crescimento. Publicidade na internet poderá ter nas eleições de 2018? Pode-se fazer propaganda na internet, você pode ter o seu próprio site, você pode ter perfil em redes sociais. E você pode impulsionar, né? Então, o que é impulsionar? O candidato, um partido, uma coligação ou um representante do candidato pagar para que aquele post, por exemplo, numa rede social, seja espalhado para milhares ou milhões de pessoas. Isso você pode fazer. Agora, quem não pode fazer isso é uma pessoa comum. Então, eu, por exemplo, eu gosto do candidato X, eu posso dizer, eu gosto do candidato X por causa disso, disso, porém eu não posso impulsionar isso. O candidato pode se impulsionar. Agora, uma pessoa comum impulsionar um elogio a um candidato, uma crítica a um candidato, isso não pode fazer. E um lado mal utilizado da internet são as notícias falsas sobre o outro candidato. As fake news já vêm sendo anunciadas pelo atual presidente do TSE,
pelo próximo presidente do TSE, que serão coibidas de uma forma muito firme. É possível se segurar? E quais são os mecanismos que foram criados para impedir as notícias falsas na internet? Fake news é uma roupagem nova, uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu na época de eleições alguém soltando boatos, alguém soltando notícias mentirosas sobre candidatos. A diferença é que pela internet isso chega muito rápido. Alguém resolve fazer uma notícia falsa sobre alguém, sobre um candidato, e isso pode ser espalhado em questão de segundos para todo o território nacional. Então é claro que o TSE tem que ter uma preocupação com isso, porque as pessoas podem ter acesso a uma propaganda que seja falsa. E isso não é bom para a sociedade, isso não é bom, isso não é justo para os candidatos. Mas isso é uma coisa que sempre existiu. Fake news foi um termo criado pelo Trump, quando ele era candidato, quando ele queria que um repórter não fizesse uma pergunta para ele, ele dizia: você faz fake news contra mim. E agora ele está sendo acusado de utilizar fake news contra a adversária dele na eleição de 2016, contra a Hillary Clinton. Pegando aqui o gancho da campanha norte-americana que o senhor citou agora há pouco, desde a campanha do Obama se prestou muita atenção para o fato dos financiamentos de campanha, a doação de pessoa física, se utilizar a internet para isso. Temos regras aqui para as eleições de 2018 em cima desse tema? A legislação já prevê possibilidades, resoluções do TSE já prevêem a possibilidade, mas eu acredito que isso não seja muito relevante. Nas últimas eleições para presidente isso já foi possível e um dos candidatos que mais propagou que ia receber muito dinheiro por internet recebeu pouquíssimo dinheiro, por volta de R$70 mil. Isso nem pagou o custo do mecanismo na internet para receber o dinheiro. E no Brasil, pouca gente percebe isso, mas as pessoas físicas não têm a tradição de doar dinheiro para as campanhas, né? As nossas campanhas eram absolutamente dependentes do financiamento empresarial até 2014. O STF disse que isso era inconstitucional. A partir de 2016, só pessoa física ou dinheiro público pode ser utilizado em campanha. E as doações de pessoa física foram muito pequenas e continuarão sendo. Nós não temos uma tradição de pessoas físicas participarem das campanhas, no sentido, por exemplo, nós somos a democracia ocidental com o menor número proporcional de pessoas filiadas a partidos. Infelizmente, os brasileiros têm um pouco de repulsa da participação da vida partidária. Quanto mais doar dinheiro para campanhas. Então, eu acho que isso vai crescer, vai ser uma tendência de crescer, mas isso não vai ser tão relevante ainda em 2018. Para a pessoa física, tem limite? Ela pode doar 10% do rendimento que ela auferiu no ano anterior. Então, ou seja, em 2018, uma pessoa física pode doar 10% do que ela ganhou em 2017. Adesivos, cartazes, aqueles... como é que são? Aqueles cavaletes que as pessoas reclamavam muito, que ficavam no meio das calçadas, podem continuar existindo? Isso, na verdade, a legislação eleitoral, infelizmente, aí eu já estou dando até a minha opinião, ela é muito restritiva. Então, na verdade, pelo contrário, não pode fazer mais praticamente nada de propaganda eleitoral na rua. A propaganda eleitoral, quem viveu a eleição de 2016 municipal, viu que as cidades estavam limpas. Não que seja bom que as cidades estejam sujas na campanha, mas não tinha acontecido absolutamente nada, não tinha gente, não tinha cavalete, não tinha cartaz. Eu sempre brinco, se um estrangeiro chegasse em setembro de 2016 no Brasil, ele não teria a menor ideia que estavam vendo as eleições, a não ser que ele ligasse a televisão, porque não tinha nada na rua. Isso vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, a legislação tem sido feita para esconder o período eleitoral e não para mostrar e dar mais transparência para o período eleitoral. Doutor Daniel, só para encerrar rapidamente, candidato sem partido, essa decisão fica para o ano que vem? Ficou porque o STF entendeu que essa questão tem repercussão geral, ou seja, cabe ser discutida em recurso extraordinário e isso vai ser discutido. Só que isso é uma briga que ainda não se resolveu e a gente não tem a menor ideia, né? A Constituição hoje é expressa vedando essa possibilidade, porque a Constituição diz que, expressamente, para alguém poder ser eleita, ela precisa ser filiada a um partido. Agora, a alegação que foi trazida para o STF é que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que estaria acima da Constituição, diz que isso não é necessário. Então, o STF vai ter que decidir o que prevalece. O Pacto de São José da Costa Rica, nesse caso, ou o texto expresso da Constituição Federal. Isso eu acredito que até maio, junho, o STF tenha decidido, sob pena de vir uma avalanche de pedidos de candidaturas avulsas e não ter tido essa adesão do STF ainda. Perfeito. Doutor Daniel Falcão, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça mais uma vez. Muito obrigado. E você vai ver a seguir o Jornal da Justiça. Lei que aumenta a pena para motorista que dirigir sob efeito de álcool é sancionada. A gente volta em instantes.
Mineradora que estava com atividades paradas na cidade de Serra do Navio, no Amapá, vai voltar a explorar minério de manganês após acordo na segunda instância da Justiça Federal. No telão, as partes envolvidas na conciliação tiveram uma ideia de como está a mineração de manganês no município de Serra do Navio, que tem pouco mais de 5.000 habitantes e localiza-se a cerca de 203 quilômetros da capital do Amapá, Macapá. Pilhas de rejeitos se acumulam, agredindo o meio ambiente. E a economia da cidade também ficou prejudicada desde que uma decisão da Justiça do Estado conferiu indevidamente o direito de exploração dos resíduos a outra companhia que não detinha autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. A mineradora Indústria e Comércio de Minérios S.A., conhecida como ICOME, verdadeira titular do direito de exploração do minério de manganês, entrou com um processo na Justiça Federal e conseguiu comprovar que é a verdadeira detentora dos direitos de exploração. E pediu ajuda ao Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conseguir voltar a explorar a área. A empresa justificou o pedido de conciliação porque ela não está conseguindo cumprir a decisão judicial transitada em julgado. E há questões políticas internas no próprio Estado e que não está permitindo que ela faça esse cumprimento dessa decisão judicial transitada em julgado. Esse processo já tem quase 30 anos, a empresa explora isso há 50 anos e parou de explorar. E o que ela quer? Ela quer cumprir o que ela foi determinado. Em audiência que durou pouco mais de 4 horas, o caso, que poderia se arrastar por até 5 anos na Justiça, foi resolvido. Para retomar as atividades, a empresa comprometeu-se a retirar os rejeitos e a criar projetos de compensação ambiental em Serra do Navio. Mas será fiscalizada quanto ao cumprimento destas e outras obrigações que foram acertadas na conciliação. Essa audiência traz benefícios, sobretudo para o município, para os munícipes, um município que tinha uma situação social privilegiada, mas que com a finalização da exploração minerária lá teve realmente uma queda muito grande nesse padrão, e com essa possibilidade agora de uma retomada da exploração dos rejeitos por 5 anos, o município poderá retomar um crescimento. Para a União também é importante, pacifica a questão lá e também avança em algo que também é interessante, muito interessante para a União, que é o tratamento do rejeito. O município de Serra do Navio, que foi representado na audiência pelo prefeito Elson Belo, se comprometeu a criar um fundo para que 5% do faturamento da empresa nele seja depositado. O dinheiro vai ser investido na cidade. O resultado dessa audiência de conciliação é de extrema importância para nós, fazer com que Serra do Navio tenha novas alternativas. E a gente aproveitar também que do fruto dessa reunião, que eu posso assim dizer, a empresa assim beneficiada vai poder voltar a comercializar e o município poder arrecadar, assim como o Estado e a União. E a gente transformar esses recursos nessas prioridades que o município requer. Segundo o diretor executivo da mineradora ICOME, a empresa está consciente das responsabilidades dela e se esforçará para cumpri-las. Esse acordo hoje é muito importante para a gente, que vai garantir agora uma segurança para o retorno das nossas atividades e, com isso, beneficiar todo o estado do Amapá e principalmente o município de Serra do Navio, que é uma cidade com bastante carência hoje no estado e que a gente tem plena consciência das nossas obrigações. Punição mais rigorosa para o motorista que misturar álcool e direção. A pena passou a ser de reclusão de até 8 anos, não cabe mais fiança e suspensão condicional do processo. E quem for pego já vai dormir na cadeia, porque o início da pena é no semiaberto. De acordo com a nova lei, quem provocar acidentes por dirigir sob efeito de álcool ou drogas poderá ser condenado a uma pena de até 8 anos de prisão, que pode ser aumentada em 1/3 no caso de homicídio culposo e se o motorista não tiver permissão ou habilitação. E ainda se o crime for em faixa de pedestre ou calçada. A omissão de socorro à vítima também é um agravante que pode aumentar a pena. Hoje o Brasil é apontado como o 5º país com o maior número de mortes no trânsito. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal feito em 2016
mostra que o consumo de álcool é a terceira maior causa de acidentes com mortes nas rodovias federais. Com uma punição mais rigorosa, os motoristas não vão poder mais responder ao processo em liberdade e, se ficar comprovado o dolo eventual, aquele em que o motorista assumiu o risco de matar ao consumir bebida alcoólica, ele também pode ser levado a júri popular. Condutor que cometeu um homicídio sob influência de álcool, culposo ou doloso, ele já passa a ficar preso, né, durante o processo, a não ser que o juiz, ao analisar as provas dos autos, conceda a liberdade provisória. Tá? Mas pela pena, pelo aumento de pena, cabe prisão até o final do processo. Para o diretor de policiamento e fiscalização do DETRAN do Distrito Federal, punições criminais e administrativas mais rigorosas podem reduzir o número de mortes no trânsito. O aumento no rigor da pena, com certeza, vai trazer mais segurança a toda a população, principalmente aos usuários da via. O cidadão não vai ter mais direito a alguns benefícios da lei pelo fato da punição ser maior de 4 anos. Isso é benéfico, isso ao longo do tempo vai trazer mais segurança e vai com certeza diminuir os acidentes de trânsito causados pela combinação álcool e direção. Eu acho fantástico, porque causa muita morte de gente inocente, né, que não bebe. Ciclista, muito ciclista está sendo atropelado, né? Então, para mim, quanto mais pena, mais alta é melhor. Eu acho que causou, tem que pagar, né? Pelo problema. Então não é nada mais, nada menos que justo. Eu acho que tá certo, tá bem complicado mesmo a situação. Tem muito motorista aí que não tem noção de o que faz no trânsito. Concordo. O programa Link CNJ desta noite vai falar do Guia de Segurança Pessoal para Magistrados. A publicação ganhou mais importância por causa do grande número de ameaças e agressões a juízes. Vai mostrar também a campanha Adote um Boa Noite, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é dar um lar a mais de 5.000 crianças acima dos 7 anos. Na entrevista especial, o conselheiro Arnaldo Rossepian vai falar da judicialização da saúde. O Link CNJ vai ao ar daqui a pouco, às 9h30 da noite, não perca. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.